Hoje a gente vai desvendar uma baita ferramenta e um novo tipo de instituição da nova economia digital. Vem comigo que a gente vai falar de tokenização e tokenizadoras. Mas afinal, o que é isso? Para que serve? Como funciona? Como as pessoas ganham dinheiro com isso? Só vem comigo que eu vou te explicar tudo. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente gosta de falar de novas tecnologias para o setor financeiro. Fica comigo até o final que hoje eu vou te dar um banho de loja sobre tokenização e a gente vai ver os principais pontos desse novo universo que tem se abrido cada vez mais. É importante também você saber que os exemplos citados aqui não são recomendações de investimento. O objetivo é apenas ensinar sobre o assunto, passar por alguns detalhes e explicar como é que essa tendência que parece que chegou para ficar tem modificado aí o mercado financeiro. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é um token? Essa palavra token vem do inglês e ela significa ficha ou símbolo. Ela é utilizada como um sinônimo de representação. Então, token seria aquilo que representa algo. Antes do universo digital se apropriar dessa palavra, ela já era usada em outros contextos, como por exemplo no caso dos jogos. Em tecnologia, esse nome começou a ser bastante utilizado para nomear aqueles dispositivos geradores de senha ou de acesso, bastante usados por bancos, por exemplo. Você já deve ter visto um desses por aí, né? No contexto da nova economia digital, esse nome token ganhou um significado um pouco diferente, às vezes até confundido com criptomoeda. Token, para esse contexto de nova economia digital, passou a ser a representação de alguma coisa em uma blockchain. E esse alguma coisa pode ser uma infinidade de possibilidades, desde um ativo financeiro, um ativo real, um imóvel, a safra de uma lavoura, um recebível, um objeto de arte, um monte de coisas. E vale lembrar aqui que blockchain é o nome da tecnologia de registro distribuído que se popularizou lá em 2008 com o Bitcoin e que hoje é usada pela maioria dos projetos de criptoativos. Em síntese, a gente pode dizer que a tecnologia de blockchain é uma tecnologia de conexão ponto a ponto, distribuída, que está presente em centenas, milhares de computadores e que não depende de uma instituição centralizada para trocar, para receber, para enviar informações. Esse é um resumo, mas assim, explica o que representa a blockchain para esse contexto. E na prática, a gente pode dizer que token seria então um conjunto de números e letras, a depender aí da rede, da blockchain, do tamanho do projeto, que representa a posição de um ativo naquela rede. E a gente também pode usar token como a representação de um endereço de uma carteira. E para complicar mais um pouquinho, também a gente pode usar um token para representar uma determinada transação ou um determinado contrato. Ou seja, a aplicabilidade do termo token em si, ela é muito grande, tá? Aqui, para fins desse vídeo, desse conteúdo, a gente vai falar de token como de fato a representação de um ativo digital. Dá uma olhada aqui nesse endereço público de uma carteira na rede Ethereum. Isso é um token. E aqui a gente tem o token de uma transação realizada por essa carteira. E eu posso ter também um token que representa o contrato que propiciou essa transação. Entendeu? Tudo são tokens. As carteiras, os contratos, os ativos, as transações, praticamente tudo pode ser representado digitalmente através de tokens. Ok, você já entendeu, tem diversos tipos de token por aí, mas eu preciso te dizer também que como a gente está vivendo uma efervescência nesse meio, é possível que em pouco tempo a gente consiga ver outras categorias, outras novidades, outros tipos de token que ainda hoje, em 2022, não existem. E quais são os tipos de token que existem hoje, ou pelo menos os principais? Os mais conhecidos são os seguintes. Em primeiro lugar, seriam os payment tokens, os tokens de pagamento, que são usados para troca de valor, para pagamento, para transações financeiras no geral. Tem gente que coloca as criptomoedas dentro dessa categoria de payment tokens. Em segundo lugar, a gente tem os utility tokens, os tokens utilitários, que são usados para agregar algum benefício, desbloquear alguma vantagem, como por exemplo um clube de fidelidade, um clube de pontos, alguma coisa nesse sentido. Em terceiro lugar, a gente teria os security
tokens, os tokens de valor mobiliário ou de títulos negociáveis, que são os tokens aí usados como meio de investimento. São os tokens que a maior parte das tokenizadoras trabalha, oferta, constrói. A gente vai falar mais disso já já. Em quarto lugar, a gente tem os NFTs, os tokens não fungíveis, os famosos, que são usados para representar objetos únicos no campo da arte, muito utilizados para armazenar, para definir, representar músicas, fotos, imagens, filmes, objetos literários e uma infinidade de coisas, do mundo físico até o mundo virtual. A gente tem também os equity tokens, os tokens societários, que servem para representar parcelas de organizações, empresas, empreendimentos. Esse tipo de token dá aos seus donos o poder real de ter uma parcela de determinado negócio. A gente fez um vídeo só sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. E por fim, só para ficar aqui nos mais conhecidos, a gente tem também os governance tokens, que são os tokens usados para lidar com processos de governança, processos decisórios, tokens muito utilizados por DAOs ou por organizações que precisam implementar algum sistema de deliberação no seu processo. Muito bem, e o processo de tokenização? O que exatamente seria isso, o processo de tokenização? Nada mais é do que o processo de criar uma representação digital daquilo que é real, ou pelo menos tangível, numa representação digital em blockchain através de um token. Tão simples quanto isso. Qualquer um pode realizar um processo de tokenização. Hoje em dia a gente tem cada vez mais ferramentas para fazer esse tipo de coisa, seja no plano individual, seja num plano mais comercial. O que vai variar é o tipo de token ou a finalidade do projeto que a gente deseja criar. Na tokenização de objetos únicos, por exemplo, qualquer indivíduo que tenha o direito de uso, o direito de posse de determinada obra, pode ir lá na rede Ethereum, na rede Polygon, na rede Solana e fazer o processo de tokenização, transformar esse ativo num NFT, por exemplo. Na tokenização de ativos reais, falando aqui de security tokens, você tem uma casa, um prédio comercial, um imóvel ou uma produção agropecuária, um recebível e tokeniza isso, dividindo em várias pequenas partes e ofertando como um investimento para um público bem maior. Nesse segundo caso, nem todo mundo pode fazer isso, porque toda vez que alguém tokeniza um determinado conjunto de ativos, seja de forma integral ou fragmentada em várias partes, por um público indeterminado com a finalidade de investimento, isso deve passar por um conjunto de regras estipulado pelos reguladores. E uma pessoa física não pode sair por aí fazendo oferta de valores mobiliários, títulos financeiros por conta própria, sem estar em acordância com instituições como a CVM, por exemplo. E é aí que entram as tokenizadoras. Tá, mas antes de falar de tokenizadoras, você pode estar se perguntando, ok, mas eu não posso fazer isso, eu não posso investir ou disponibilizar os meus ativos para venda sem passar por um processo de tokenização? Quais são as vantagens que um processo de tokenização tem para quem está tokenizando e para quem está adquirindo tokens, recebendo tokens? Essa é a pergunta. Muito bem, para quem está tokenizando, as vantagens são muitas, como por exemplo, a digitalização do processo, a rastreabilidade desses ativos, a auditabilidade desses ativos, a facilidade de encontrar públicos maiores para oferta de determinados bens. Enfim, tem todo um conjunto aí de controles que, sem o universo digital baseado em tokens, antes era muito mais difícil. Sem contar que alguns modelos de negócio praticamente nem existiam antes dessa febre toda de tokenização. A título de exemplo, a gente pode citar o caso de um grande proprietário de um empreendimento comercial que quisesse distribuir ou revender os direitos locatários do seu empreendimento para vários pequenos investidores. Isso seria praticamente inviável de ser feito no mundo físico sem o auxílio aí de um processo digital que
pudesse entregar valor para todo mundo de maneira fácil, rápida, distribuída, confiável. E com o processo de tokenização, isso ficou muito simples. Então, tokenização de real estate, de imóveis e dos recebíveis de aluguéis se tornou um modelo de negócio possível a partir dessa nova estrada que se abriu. E para os detentores de tokens, as vantagens acabaram sendo também muito atraentes, como por exemplo, a mobilidade desse tipo de ativo, que é muito fácil de ser transacionado, a liquidez que vários deles têm, então fica muito mais fácil o processo de se desfazer dos ativos do que era antes, a possibilidade de fazer investimentos de projetos grandes com baixos montantes, enfim, toda uma estrada nova que também se abriu para esses pequenos investidores da nova economia digital. E você aí também depois me conta quais são as vantagens e desvantagens que você enxerga nessa nova economia baseada em tokens. Diz aí nos comentários que eu tô curioso para saber se vocês já investem ou se enxergam aí vantagens e desvantagens diferentes das que a gente comentou por aqui. E por fim, a gente não pode deixar de falar aqui do que é uma tokenizadora. Qual que é o conceito por trás desse novo tipo de organização que surgiu para tokenizar ativos, transformar esses ativos em representações digitais através de tokens. As tokenizadoras têm se posicionado muito nesse universo de security tokens, esses tokens de títulos mobiliários, de títulos financeiros, né? Elas acabaram se especializando nessa posição de fazer o processo de tokenização, de representação através de tokens para ativos como investimento, embora algumas tokenizadoras também se ocupem de projetos com utility tokens, com fan tokens, entre outras possibilidades. Então as tokenizadoras fazem a construção do projeto como um todo em torno desses determinados ativos, elas promovem um contrato legal entre as partes envolvidas, dando validade jurídica para as operações, fazem o processo de tokenização em si, ou seja, de criação dos tokens em determinada blockchain, disponibilizam os tokens através da chamada oferta primária, que é uma espécie de abertura de mercado daquele token para um determinado conjunto de pessoas, podem fazer também o processo de pagamento de dividendos ou de queima de tokens em determinados projetos, enfim. A tokenizadora cuida de todo esse processo. Ela é um grande intermediário de criação, de produção entre os reais donos dos ativos, os detentores dos direitos dos ativos e os futuros donatários dos tokens criados. No Brasil já existem diversas tokenizadoras em atividade, incluindo a MB Tokens do mercado Bitcoin, a Vortex, a LIQI, a Monos, a BlockBR, entre tantas e tantas outras. E algumas empresas incumbentes também, tradicionais aí do mercado financeiro, já anunciaram também que estão abrindo operações de tokenização de ativos, como por exemplo o Itaú Digital Asset ou o grupo BTG, por exemplo. Com certeza a gente vai ver uma explosão de tokenizadoras de todos os tipos em pouco tempo, tanto aqui no Brasil quanto fora. É só esperar, viu? E aí, curtiu entender de ponta a ponta o que são tokens e qual o papel das tokenizadoras nesse processo? Conta pra gente nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia os conceitos trazidos aqui, o que foi novidade para você, e conta também se você tá pensando ou não, ou se já investe em algum tipo de token. E se você curtiu esse vídeo, por favor, considere compartilhar com outras pessoas, deixa o like e segue a gente para mais.